A receita de hoje, um delicioso sanduíche para você fazer aí e saborear com sua família ou conseguir uma grana extra. Uma receita fácil, prática, sem produção de massa, você vai precisar apenas montar. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo e se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô. E se você gostou dessa receita, compartilhe. Compartilhe com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp, com sua família, para que eu venha trazer mais receitas fáceis e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E você pode cozinhar com o tempero aí de sua preferência. Aqui na panela eu tenho 60 gramas de margarina. Você pode usar manteiga, margarina, óleo, fique livre. Eu vou refogar com meio pimentão, uma cebola, um tomate, e eu removi as sementes, 2 dentes de alho e uma colher de sopa bem cheia de colorau. Esse recheio, ele é maravilhoso. Agora aqui eu vou refogar esses temperos aqui. Agora eu preciso dar cremosidade a esse frango aqui. Eu vou usar 700 ml de leite. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de creme de cebola em pó e 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Vou fazer uma misturinha aqui. Não conta pra ninguém não, viu? É segredo nosso. 2 colheres de sopa de salsinha e cebolinha. E vou cozinhar no fogo baixo para que ele fique bem cremoso. Agora eu vou cobrir. Deixa esfriar. Prontinho, o nosso recheio já está frio. Olha, dica boa é dica compartilhada. Depois de frio, você vai guardar assim em uma vasilha na geladeira. Edva, qual a validade na geladeira desse recheio? A validade desse recheio é de até 2 dias. Isso daqui é uma dica para você adiantar aí a sua produção. Não é para você fazer e deixar lá mais de uma semana, não. Eu vou levar para a geladeira e no dia seguinte eu volto. Agora que você já sabe como eu faço o meu delicioso recheio de frango, vou ser bem sincera com você. Aqui já é o dia seguinte e eu tirei uma porção aqui desse frango delicioso para montar o nosso sanduíche. Esse recheio ele é uma base. A partir daqui você pode colocar um palmito, milho, bacon, azeitonas. É você que vai definir aí o que você quer colocar aqui. Eu fritei cubinhos de bacon. E quando você for fritar os cubinhos, não coloque com aquela pele, sabe? Porque se você colocar com a pele, ele não vai ficar delicado. Imagine o cliente comer e tá aquela pele durinha ali no meio do seu sanduíche. Não fica legal, não. E aqui eu não coloquei nenhum tipo de gordura para fritar o nosso bacon. Olha, isso aqui você não jogue fora não, viu? Ai, 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 se eu descobrir que você jogou essa gordurinha do bacon aqui fora, viu? Isso é bom para botar no arroz, né? Olha, que apareceu, gente. Obrigado. Produção, produção. Já tô por aqui. Já tá por aqui, né, produção? Já tá cheirando, então já tô por aqui. Eu fritei 100 gramas de bacon sem a capinha. Aqui eu tenho meia latinha de milho e eu escorri o milho. E para que você tenha noção, anote aí no seu caderninho a quantidade de frango que eu coloquei aqui, em média aqui 300 gramas só do recheio de frango, tá? Aí eu coloquei meia lata de milho escorrida e 100 gramas de bacon sem a capinha. E para dar aquele toque de frescor, aí eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Já tem cheiro verde aqui? Já. Mas para dar aquele toque especial, sabe? Aí você faz isso. Gente, isso daqui é dica de milhões, sabe? Eu vou usar 4 tomates e a quantidade aí depende do tamanho dos tomates. Vou usar 200 gramas de presunto
e 200 gramas de queijo prato. E você pode usar queijo prato, queijo mussarela, fique livre. Para facilitar, eu gosto de fazer assim, olha. Uma fatia de presunto, uma fatia de queijo. Uma fatia de presunto. Uma fatia de queijo. Olha, de uma vez só eu já pego um presunto e um queijo, presunto e queijo, presunto e queijo, tá vendo? E se sobrar, você passa o plástico filme e guarda na geladeira para da próxima vez que você for montar o seu sanduíche de frango, você só vai pegar aqui e montar. Prático, né? E para umedecer o nosso pão, eu vou usar maionese. E você pode usar a maionese aí de sua preferência. Não estou fazendo propaganda, mas eu vou usar essa daqui, que todo mundo conhece, né? A produção gosta dessa daqui, que ele fala que o sabor é melhor. Então vamos usar essa daqui. O pão, você pode fazer ele aí. Mas hoje, como a intenção aqui do vídeo é praticidade, você pode comprar o pão na padaria, no supermercado perto aí de sua casa e montar e levar para o seu trabalho ou para a faculdade e vender e fazer uma grana extra. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando o que você pode fazer. Mas hoje aqui é aquela coisa assim para você já começar o ano lucrando e sem ter aquele trabalho todo. Vamos fazer com que as coisas fiquem fáceis e práticas, não é isso? Então você vai comprar o pão. Esse pão aqui eu comprei na padaria perto aqui da minha casa. Olha, um pão, vou lhe dizer o tamanho dele, porque olha só, o tamanho do pão também influencia para a beleza do seu sanduíche. Você sabia disso? Eu sabia. Quanto maior, fica mais bonito, né? Gente, a produção já está cheia de gracinha, já deu para perceber hoje, né, gente? Olha só, o tamanho desse pão aqui é de 10 centímetros. Grandinho, né? Um pão bonito, olha. Você pode comprar e montar, não tem problema não, porque aí você pode pensar, Edva, não fui eu que fiz a massa, mas foi você que fez o recheio do frango, tem aquele toque especial do seu tempero, combinado? Deixa eu mostrar para você aqui a alface que eu vou usar, ele é mais crocante, é alface americano, ela é mais resistente. Isso é maravilhoso para você montar aí. Edva, não achei aqui na minha cidade não, posso usar do outro? Pode. Escreva aí no seu caderninho. Quando você for passar a maionese, você vai passar nas duas partes do pão. Porque quando você passa a manteiga aí no seu pão para você tomar um cafezinho, você passa apenas em uma banda? Fala para mim. Eu poderia montar aqui um de cada vez. Por que que eu faço assim? Porque fazendo assim, você vai ter noção da quantidade. Eu coloquei uma colher de sopa bem cheia, mas aí o pouco aqui que sobrar na vasilha, você vai terminando de colocar naqueles que você percebeu que está pouco. Olha. Assim é mais fácil de deixar a mesma quantidade em todos os sanduíches, né? Isso, fica mais fácil, porque você está vendo ali. Gostei da dica. Gostou, produção? Gostei. Sanduíche, ele nunca sai de moda. Você pode vender o ano inteiro. Aproveita essa ideia, que ela é maravilhosa para o seu faça e venda. Por que você está colocando um sim ou não assim? Faz diferença? Ou é só para ficar bonitinho? É o que, produção, que você observa tudo? É só para ficar bonitinho, né? Você está falando assim? Isso. Gente do céu, vou deixar alguém responder nos comentários. E aí, produção? Na hora de comprar, vai dizer, eu quero quitar o queijo para cima. Gente, só para descontrair, tá?
Produção, vou responder a sua pergunta. É. Sabe por que eu fiz assim? Para a pessoa que está assistindo não achar que eu coloquei apenas queijo. Aí ali, ó, queijo, presunto, presunto e queijo, presunto, presunto e queijo, entendeu? Para facilitar quem está assistindo. É só por isso. Você é muito inteligente, gostei. Sou seu fã. É, né? Aham. Gente do céu, produção hoje, hein? Ai, ai, ai. Gente, produção é meu marido. Meu maridex. Gente, fala aí se ela não é uma querida. São 26 anos de casados. Ela é muito fofa. Prontinho. Eu poderia pegar um aqui agora e experimentar, mas não iria ter graça se eu não passasse todas as dicas e segredos para você que está começando e que quer empreender nesse ano, vendendo sanduíches. Olha só que dica de milhões. Eu vou lhe ensinar aqui 2 formas para você apresentar para o seu cliente. Você vai passar o plástico filme. Deixar assim bem pressionado, tá vendo? Ele tá bem compactado. Aí você vai fazer isso, olha. Você só vai cortar depois que você passar o plástico filme, tá bom? Uau! Rapaz, ficou bonito, viu? Ficou bonito, né? Por que isso? Gente, o cliente, ele come com os olhos. Então, quando ele vê assim, ele vai desejar. Quando você faz as coisas com excelência, o cliente, ele volta, viu? Um guardanapo tão simples, né, gente? E você ainda pode dar um mimo pro cliente, né? Um não, 3. Aqui, ó, mostarda, maionese e ketchup. Produção, amei a ideia. Gostou? Olha só, gente Rapaz, do céu. acho que até eu compraria agora. Olha. Passe o plástico filme, depois que você colocar o mimo. Não esquece do mimo. Quando você passar o plástico filme, não passe várias voltas, porque o cliente, ele come com os olhos. Então, quando ele vê assim, olha, ele vai desejar. Aí você pode estar aí, mas Edva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. E eu? Gente do céu. Você quer produção? Com certeza. Olha só. Gente, é o tamanho da boca da produção. Se eu tivesse uma amiga de trabalho que vendesse desse sanduíche, eu iria comprar. Eu também. Eu ia pedir logo 2.